Muito bem, o tema da minha mensagem hoje é Fundamentos para Vencer. Hebreus capítulo 11. Fundamentos para vencer. Eu quero falar de fundamentos e, claro, o que é um fundamento? Fundamento é uma base para que a gente comece a construir qualquer coisa, você precisa ter um fundamento. E esse fundamento é a fé. Nós precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como. Se eu não tiver fé, eu não tenho como me relacionar com Deus. Deus é o Criador, é o Senhor de todas as coisas. Nós estamos aqui porque nós cremos nisso. E se eu não tiver fé, eu não posso receber de Deus. Eu preciso ter fé. Mas, pastor, e se eu não tenho fé? Não, alguma medida você tem. Só o fato de você estar aqui, alguma medida de fé você tem. Pode ser, a bênção é que a nossa fé pode ser crescida. Amém? Nós podemos crescer em fé. Então, às vezes, a minha fé é pequena, é pouca. Mas eu posso crescer, eu posso desenvolver a minha fé. E quanto mais eu desenvolvo na fé, mais eu tenho acesso às coisas divinas, às coisas de Deus. E eu preciso, então, crescer. Você vai ver Jesus, por várias vezes, ele falando para algumas pessoas, ele falava assim, grande é a sua fé. Ele falou para uma pessoa, para um centurião, ele falou assim, nem Israel eu vi tamanha fé. Vai em paz, a tua fé te salvou. Puxa vida, que elogio, hein? A pessoa recebendo um elogio desse, grande é a sua fé. Então tem níveis de fé. Teve momentos que o Senhor repreendeu os discípulos. Você tem pouca fé. Sua fé está pequena. Mas por algumas vezes o Senhor falou que tinha pessoas que tinham uma fé grande. Lá em 1 Timóteo, Paulo diz a Timóteo, no capítulo 6, no verso 12, ele fala do combate, do bom combate da fé. Significa que tem uma luta, tem um combate a ser lutado para a fé, pela fé. E é um combate que todo cristão, todo homem, toda mulher vai enfrentar. Não é só para uns, é para todos. Todos nós enfrentaremos o combate, a batalha da fé. E toda estratégia do inimigo, toda estratégia do diabo consiste em minar a sua fé. Fazer com que você duvide, fazer com que você não creia, lançando dúvida na sua mente. A dúvida é uma praga, a dúvida é uma coisa maligna. E como que o diabo faz isso? Como que o inimigo trabalha para que tenha dúvida no seu coração? Ele trabalha falando coisas na sua mente. E ele fala na primeira pessoa. Ele não fala assim, você não é amado. Não, ele não fala assim. Ele fala assim na sua mente, eu não sou amado. E aí, quando você ouve isso, você pensa que esses pensamentos são seus, mas não são. E não são de Deus, porque o Senhor diz na sua palavra que os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz, são pensamentos de bênção, e não de mal. Então, todo pensamento, escuta, presta atenção, todo pensamento que diz assim, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não sou nada, eu não consigo, repreende, não aceita isso. Não aceita isso porque o inimigo sempre vai trabalhar assim, eu. Todas as vezes que ele ficar ouvindo, eu não posso, eu não consigo, eu não sou. É um sinal que o inimigo está atormentando você. Pare, não aceita essa sugestão. Então a chave para vencer, para que nós tornamos vencedor, a chave para que nós começarmos a edificar a nossa vida, é uma alicerce, é uma pedra que se chama fé. Nós precisamos ter fé. Se você não tem fé, como que você avança? Como que você vai avançar na vida cristã se você não tem fé? É preciso ter fé para que nós possamos avançar, que nós possamos crescer. Se o inimigo conseguir lançar no seu coração, na sua mente, essa dúvida de que você não é abençoado, que você não tem, que você não pode, ele está alcançando o alvo dele. Você ficará paralisado. Tem momentos que às vezes a gente nem consegue orar, porque ele convenceu você. Aí você fala, já desistiu. Tem gente que desiste. Então a incredulidade nos impede de recebermos de Deus. A incredulidade nos impede de recebermos de Deus. Você
vai conseguir crer. Você só receberá milagres se você crer. Se tiver dúvida, você não recebe. Se duvidar, não recebe. Quem tem dúvida que ele é amado por Deus, se você tem dúvida, avalia bem isso. Avalie o seu coração hoje. Você tem dúvida de que Deus te ama? Porque se você tem dúvida, você não conseguirá vencer. Você não vai avançar em fé para pedir coisa alguma para Deus. Se você não se sente amado por Deus, você não vai conseguir pedir para Ele. Você não vai conseguir pedir nada para Deus. Então, uma chave para que eu possa pedir, que eu possa receber, é entender que eu sou amado. Que Deus me ama. Eu sou amado, Deus me ama. Então, não duvide do amor de Deus. Não duvide que Deus te ama. E Ele não te ama porque você é bom, não, viu? Ele te ama porque Ele é bom. E aí a gente quer ser bom. A gente quer ser aceito. A gente quer ser justificado. A gente quer merecer. Aí você não merece. Então esquece esse negócio de merecer. Fala, Deus me ama assim mesmo. Pois é, Deus te ama com todos os seus erros, com todas as suas falhas. E quando você entende isso, a sua vida é transformada. Opa, Deus me ama. Deus me ama. Como Deus me ama? Aí eu sei que agora eu posso receber. Porque eu sei que Deus me ama. E Ele me ama, Deus te ama incondicionalmente. Mas isso é incrível, não é? O Billy Graham teve uma reunião, e eles marcaram uma reunião na Inglaterra. Quando ele era vivo, ele morreu tem uns 3 anos. Fizeram uma reunião de várias religiões e perguntaram assim, o que a sua religião pode oferecer? O que a sua religião faz de diferente das outras religiões? E aí várias pessoas de várias religiões foram falando o que a religião dele fazia diferença. Quando chegou a vez de Billy Graham, ele falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa. Se eu falar que nossa religião, que o Evangelho, ele tem um templo, não, todas as religiões têm um templo. Se eu falar que nossa religião tem alguém que foi sacrificado, alguém que sofreu um sacrifício para abençoar, eu também não posso falar porque todas as religiões sofreram um sacrifício. Então, todas as religiões têm alguém que sofreu um sacrifício, tem um templo, tem o sacrifício, mas tem uma coisa que só o Evangelho tem. Tem uma coisa que nenhuma outra religião tem. No Evangelho, você é aceito do jeito que você é. Você não precisa fazer nada para você ser aceito. Você é aceito porque Deus te ama, só por isso. Então, falando do nosso fundamento, da fé, começando aí com o versículo 1 do capítulo 11. Então, ele diz que a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé é o quê? É uma certeza, é uma convicção. Convicção do quê? A fé é uma certeza, é uma convicção. A convicção do quê? Do quê? De que o que Deus falou é verdadeiro. É a certeza do que Deus falou é verdade. O que Deus falou é verdade. É verdadeiro. Isso é fé. Então, a fé é tomar a palavra de Deus como um fato, como uma verdade. Isso é fé. Portanto, a fé é simplesmente uma convicção, uma certeza de que Deus falou é de fato verdade. É como um pai que fala para o filho assim, vem filho, pula, pula, pula. E aí, o filho sempre vai questionar 2 coisas. O filho vai falar assim, será que meu pai vai me segurar? Ou então ele vai falar assim, será que meu pai tem força para me segurar? Se o filho pular, ele vai aceitar também as suas instruções. Se o filho não pular, ele nunca vai aceitar as suas instruções. Isso é bom teste para os pais fazer com os filhos. Com Deus também é a mesma coisa. Se você crê em Deus, se você confia em Deus, você terá fé para pular nos braços de Deus. E se você pular, escuta,
você aceitará também as instruções, a direção de Deus. Mas se você não pula, você também não segue. Se você não confia para pular, você não vai seguir. Não vai avançar. Você não conseguirá, você não seguirá as instruções de Deus. Não vai seguir. Por quê? Porque todo comportamento errado é por causa de uma crença errada. Se eu creio errado, eu vou ter um comportamento errado. Então, uma crença errada vai produzir frutos, comportamento, uma atitude, uma vida errada. Então, eu preciso crer corretamente para que eu possa ter um comportamento correto. Em quem você crê? Então, você precisa crer nisso que eu estou te falando. Você precisa de crer que você é amado, que Deus te ama. E porque Ele te ama, por nada que você fez. Simplesmente, eu não entendo. Vou entender isso um dia na glória. Eu não sei porque Deus escolhe umas pessoas igual a nós. Igual eu. Não sei. Deus um dia me olhou e falou, eu te amo. Eu falei, duvido. Ele falou, te amo. E Ele se revelou o seu amor. Então, quando você confia, você pula. Você obedece o segmento. Porque quem não ouve é porque não confia. Não confia. Não vai confiar em Deus para seguir as instruções. Então, crer é uma coisa assim, extremamente importante, é muito precioso. Seu comportamento vai ser de acordo com o que você crê. Todo o seu comportamento está relacionado com o que você quer. Quer mudar alguém? Você quer mudar alguma pessoa? Muda o que ele pensa. Ele tem que mudar o que ele pensa a respeito de tudo. Eu não estou falando só com relação a Deus, não, mas especialmente em Deus, porque Deus é o operador de transformador das nossas vidas. Então eu preciso de crer em Deus, porque nós carregamos uma culpa, porque todos erraram, você falhou. Então não tem jeito, inconscientemente nós carregamos culpa. Estamos sempre nos condenando, você não percebe, mas o inimigo percebe. E ele quer elevar isso. Então, crer em Deus tem um significado, e crer em Deus significa obedecer. Se eu creio, eu obedeço. O verso 2 diz, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não apareciam. Então, o visível veio de coisas invisíveis. E a palavra está dizendo que pela fé, os mundos, o universo foi formado por Deus pela fé. Para o homem sem Deus, ele acredita que o universo foi simplesmente um acidente cósmico. Um acidente. E houve uma explosão cósmica que produziu todo o universo. Eles dizem assim, que é a teoria do Big Bang, que é a teoria de que todas as coisas foram criadas a partir do Big Bang. Tem uma charge que fala assim, Deus disse Big e Bang, houve Bang. E essa é uma teoria verdadeira. Aí você me pergunta assim, pastor, o senhor crê que houve assim mesmo uma explosão? Eu creio, claro que eu creio. Eu creio que o dia que Deus falou assim, haja luz, houve uma explosão no universo. E as coisas foram formadas através dessa palavra. O Senhor disse, haja luz. E aí houve o Big Bang. Houve uma explosão e as coisas começaram a ser criadas. Vamos continuar. Verso 4, verso 5 diz, 4 e 5, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior excelente sacrifício do que Caim. Então, aqui está a resposta. Não sei se você conhece a história de Abel, que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. E as pessoas ficam perguntando, mas por que Deus aceitou uma certa oferta e outra não? Por que Deus não aceitou a oferta? E as pessoas têm muitas teorias, mas aqui está respondendo. Está aqui na palavra.
Hebreus diz que a oferta de Abel foi aceita por quê? Está falando aqui, ó. O que está dizendo aí, irmãos? Porque foi pela fé. Olha aqui, olha a resposta aí. Deus aceitou a oferta de Abel, por quê? Porque a oferta de Abel foi pela fé. Então, escuta. Deus vai aceitar tudo que você oferecer a Ele, se for pela fé. Se não for pela fé, não vale de nada. Não tem valor. Diante de Deus, não. E o texto continua, pela qual obtivemos testemunho de ser justo. Olha aqui, a primeira pessoa a ser justificada pela fé foi Abel. Foi o primeiro homem. Deus justificou Abel pela fé. Então, todas as vezes que você chega diante de Deus pelo sangue, pela fé, Deus fala, você é justo. Se você chegar diante de Deus pela fé, pelo sangue, aí Deus fala, você é justo. Continuando, olha o que diz o texto. Tendo a aprovação de Deus quando as suas ofertas, por meio dela, também o mesmo depois de morto, ainda fala. Mesmo depois que ele morreu, ainda fala. Aí diz, pela fé, Enoque, olha aí de novo, pela fé, Enoque, foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois, antes da sua transladação, obteve testemunho de haver... O que aconteceu com Enoque? Enoque foi transladado, ele não experimentou a morte, ele foi transportado para o céu. E o texto diz que ele agradou a Deus. O texto está dizendo, porque Enoque agradou a Deus. Você quer agradar a Deus? Quantos querem? É até um apelo falar um negócio desse. Quem não quer agradar a Deus? Todos querem. Tem uma palavra do pastor Luiz, que é uma das palavras que você pode procurar. Eu acho que a palavra mais poderosa que eu já ouvi até hoje. É uma palavra tão tremenda. O dia que eu ouvi aquela palavra, eu fui transformado. A gente é transformado de glória em glória. Mas qual que é o tema da palavra? Eu vou te falar. É o centro do coração de Deus. Então, nós queremos agradar a Deus. Enoque agradou a Deus ao ponto de ser transladado. Como que ele agradou a Deus? Então, como que você agrada a Deus? Eu perguntei, quem quer agradar a Deus? Você falou, amém. Os que não falou, pensou em amém, né? Né, Diego? Então, você agrada a Deus, sabe que jeito? Fazendo um monte de coisa para Ele. Tem que trabalhar, tem que acordar de madrugada, pregar a palavra em tudo quanto é canto, pregar, trabalhar no encontro, fazer um encontro. Não, só crendo. O que Ele fez? Não, o que você fez? Não fiz nada. Mas como assim? Não, eu só creio. É mesmo? Só creio. Aleluia. Esse é o Evangelho. Ele agradou. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitos querem agradar a Deus fazendo. Mas Deus está dizendo que nós agradamos a Deus quando nós cremos. Se você crê, verás. Aí o verso 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Então, quando você crê, escuta, quando você crê, você é recompensado. A recompensa de Deus é quando você crê. E crer é simplesmente levar a sério o que Deus diz. Levar a sério o que o Senhor falou. Então, a fé é tomar como verdade aquilo que Deus falou na palavra, nas Escrituras. Então, Deus agrada daqueles que creem. Se você deseja agradar a Deus, fazendo coisas, você não vai agradá-lo. Você vai agradá-lo quando você crê. Crê em quê, pastor? Crê no quê? Acabei de falar. Crê que a palavra de Deus é verdadeira. Eu creio que a palavra é verdade. Eu creio nisso. A palavra de Deus é verdadeira.
Então, quando você crê nisso, você é recompensado, é abençoado. Ao contrário que muitas pessoas pensam, que o primeiro pecado foi qual pecado? Qual pecado que foi? A gente pensa que é o pecado da desobediência, né? Fez excursão aqui? Já sabe? Você sabe que o pecado não é por causa da desobediência, a gente acha que é, porque Adão desobedeceu. Não foi. Foi a incredulidade. Deus ordenou para Adão que não comesse do fruto, que se ele comesse do fruto da árvore, da vida, do bem e do mal, ele morreria. Deus fala para Adão, não coma do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Como que então que a incredulidade surgiu aqui? Deus falou para ele, não coma. Como que então surgiu a incredulidade? De que jeito? Surgiu quando apareceu uma segunda opção. Porque até então, era Deus falando, agora de repente surgiu uma outra alternativa. Quando Deus disse, não coma, que se você comer, você morre, então não coma. Aí tinha só uma palavra, só a palavra de Deus, não coma. Ok, tá bom. Esses dias o Cláudio deu um exemplo aqui, que você falou assim, está falando de como que a mente é poderosa, né? Mas é porque o inimigo entrou. Aí ele falou assim, não pensa em passarinho. Já pensou, pecou, né? Então, mas quando tinha só a palavra de Deus, era só palavra, ele só tinha isso. Adão só tinha isso, não come, porque se você come, você morre. De repente, entrou alguém em cena, entrou a serpente. Deus falou, se comer, morre. A serpente entrou, morre não, pode comer, eu já comi. Pode comer, certamente não morrerá. Agora, o que aconteceu? Agora eu tinha uma outra alternativa. Eu tinha uma palavra de Deus que falava, não coma, senão você morre. E do outro lado eu tinha uma palavra que falava assim, come, pode comer, não tem nada não, você agora vai ficar igual a Deus. Agora ele tinha duas opções. É assim também até hoje. Sempre você terá duas alternativas. Ouvir a voz de Deus e seguir a voz de Deus, ou seguir a voz da serpente. A serpente está sempre falando. E ele fala o contrário, que é de Deus. Agora você precisa de escolher. Qual voz que eu vou escolher? Qual voz? Adão não levou a sério o que Deus disse. Não levou a sério. Por que ele creu na palavra da cobra? Por que ele fez isso? Quando ele creu no diabo, ele duvidou de Deus. Quando ele obedeceu o diabo, ele estava duvidando de Deus. Ele duvidou no quê? Não, vai morrer não. Vou comer, agora eu vou ficar igual a Deus. Por que ele duvidou de Deus? Pois Deus nunca tinha mentido para ele. Deus é amor, Deus é bênção, Deus não mente. Ele não é homem para mentir. Eles eram felizes. Eles estavam abençoados no paraíso, no jardim, desfrutando de tudo, de Deus, da presença de Deus. Pois o Éden é um princípio espiritual na nossa vida, que vai se repetir na nossa vida, vai se repetindo. Porque muitas vezes nós vamos ter diante de nós a palavra de Deus e a palavra da serpente. E você vai precisar de escolher qual voz você vai seguir. Qual voz você vai seguir? Sempre você vai ouvir as duas vozes. Qual voz? Eu vou dar uma dica para você. Quer saber? Como que eu vou identificar a voz da serpente? A voz da serpente é sempre coisas físicas. Eu sempre vou ter que pegar. Eu sempre vou ter que sentir. Deus não. Deus, o Espírito é como o vento, que você não sabe para onde vem, de onde vai. Deus eu não posso pegar, não posso sentir. Eu tenho que simplesmente crer. Mas, gente, convenhamos, é muito mais fácil fazer, não é não? Você falar assim, para você receber a bênção de Deus, você tem que pagar uma cadeira aqui.
Não, uma não, tem que pagar. Aí se você abençoar, você recebe. Aí é muito mais fácil pagar. Olha, pagar é muito mais fácil. Pagar pela benção, aí eu prefiro pagar. Mas Deus fala... Apesar que você tem que pagar. Mas Deus fala para você, crê. Gente, é muito mais difícil. Crê. Crê. Mas se você está aqui hoje é porque você precisava de ouvir essa palavra. Porque Deus quer despertar em você para que você avance, que você creia e você cresça em fé. Você cresça em fé. Então, o inimigo, a serpente, sempre é coisas físicas. Ele disse, não coma. A serpente diz, coma. Então, você quer provar? Prova, experimenta. Tem que mostrar, tem que tocar, tem que pegar, tem que cheirar, tem que... Escolha sempre crer em Deus. Então, a Bíblia mostra, desde o princípio, que nós temos dois tipos de fé. Tem dois tipos de fé. Uma fé verdadeira, que acredita nas coisas espirituais. O ser humano, o homem é corpo, alma e espírito. E a fé em Deus é sempre no espírito. Eu tenho que perceber o espírito, eu creio. Então tem a fé de Abraão, que creu, e tem a fé de Tomé, que teve que pegar. Senão ele não acreditava. Então a fé, sempre que procede do espírito, do coração, ela é espírito. Ela é invisível, ela é intocável. É a fé verdadeira. Mas tem a fé falsa. A falsa fé. Que eu tenho que pegar, eu tenho que tocar. Então a fé verdadeira procede do coração, do espírito. A fé de Tomé, a fé falsa, procede da mente. Tão perto, nem um palmo, mas está aqui a fé falsa. E aqui está a fé verdadeira. Está no coração. Então a fé falsa procede da alma, procede da mente, procede do homem natural, do homem sem Deus. Mas a fé verdadeira procede do Espírito. Aí você fala para alguém assim, você fala para as pessoas, você fala assim, Deus cura. As pessoas falam assim, Deus cura. Deus cura, irmãos? Sim ou não? Então, seja curado. Aí a pessoa fala assim, mas será que é da vontade de Deus? Poxa, você viu? Você crê que Ele cura? Então, por que duvida? Eu acho engraçado, tem pessoas que vão orar, tem oração, assim a pessoa ora e dá um escape, né? Vou orar para você, precisa ser abençoado, não sei o quê, e ele termina sempre com uma frase assim, se for da vontade de Deus. A vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Sempre é. Sabe por que a pessoa faz isso? É porque ele não tem uma fé prática. Não tem a fé na prática. Tem a fé aqui, ó. Não está aqui. Não chegou, não alcançou. Porque quando a fé procede daqui, ela é diferente. Ela vai produzir um comportamento diferente, uma postura diferente, uma convicção diferente. Mas pode ser que você está aqui hoje e você não consiga ter fé o suficiente, você não consegue. Então, pastor, o que eu faço? Não consigo ter essa fé aqui. Então, o que eu faço? Eu vou te dar o caminho. É o caminho da humildade. Peça a Deus. Não fica tentando alcançar a Deus e acessar a Deus pelo seu esforço, pela sua capacidade, pelo seu conhecimento. Você não vai acessar Deus dessa maneira. Isso é uma fé falsa, é uma fé daqui. Não faça isso. Você tem que tocar em Deus por uma fé que é daqui do meu coração. Então peça a Deus. É só pedir. Incrível, né? Pois pede, fala para Deus, seja sincero diante de Deus.
Fala a verdade. Eu estava falando esses dias, não sei se eu falei aqui no culto, eu estava estudando, estava lendo isso, estava vendo a vida de Davi. Acho que eu vou pregar sobre isso. Não sei que dia não, mas vou pregar. Na verdade, eu estava ouvindo uma palavra, não foi dele que eu ouvi isso, não. Até estava falando para a Nímbia, né? Eu estava ouvindo o Joseph Print. Você está ouvindo o Joseph Print mais do que eu, né? Mais do que eu ouvindo a mim. Sabe tudo. E eu falei assim, aí não sei quem falou assim, eu durmo ouvindo o Joseph Print. Falei, misericórdia. Põe pastor Sérgio Aquino aí, ó. Joseph brasileiro aqui, goiano. E eu estava ouvindo uma palavra dele, eu fui muito tocado. Fui muito tocado com essa palavra. Eu acho que eu nunca preguei uma palavra do Joseph Print. Eu vou pregar, não vou falar qual o tema não, porque senão você vai lá na internet, vai ver, né? E aí, o dia que eu pregar, você fala, já sei tudo. Então, vai ser surpresa o dia que eu pregar uma palavra dele. Então, a fé que procede do coração é uma fé que se humilha, uma fé que pede. Peça para Deus. No momento da pressão, nós somos frágeis. A Bíblia diz que nós somos vasos frágeis. Então, nessa hora, volte-se para o Senhor. Não duvide, creia. Então, no meio da crise, passa por crise aí? Já passou? Então, no meio da crise, clame. Sempre, olha, a crise na nossa vida é sempre por falta de fé. Toda crise que você tem é por falta de fé. Então não tem aqui esse negócio de crise emocional, não tem nada disso, não. O problema é a falta de fé. Falta fé. Toda crise está relacionada com fé. Foi a crise de Adão, foi a crise de Abraão, foi a crise de José, foi a crise de Jacó, foi a crise de todos esses homens de Deus. Sempre é uma crise de fé. Quando você está entendendo, diga amém. Amém. Então vai passar por ela. Todo mundo vai passar pela crise. Todos vão. Deixa eu te falar uma coisa. Sua fé vai ser testada. Tem que ser testada. Qual é o tipo da sua fé? Você sabe qual que é a fé que você tem? Você sabe qual o tipo de fé que você tem? Qual o tamanho da fé? Pois é, você vai ser testado. A sua fé vai ser testada e você vai saber que tipo de fé que você tem. Qual a fé, o nível de fé. Eu vou falar uma coisa, viu? Eu tenho sido testado demais, eu não sei o que é isso. Meu Deus, muitas vezes eu fui reprovado. Pois é, Senhor. Como eu sou reprovado. Mas algumas vezes eu dei a resposta certa. E quando eu dei a resposta certa, deu certo. Toda vez que deu errado, eu falo para Deus, eu estou te falando para você em nome de Jesus. Eu falo para Deus, nós vivemos assim, você não sabe, você não trabalha aqui no prédio, você não é meu financeiro para ver isso. Aqui assim na linha, assim, é um negócio assim, eu peço, Senhor, tem que pagar as cadeiras, tem que dar entrada, tem que fazer isso. Os irmãos já estão querendo mexer no púlpito, que eu falei do púlpito, agora está mal pressão. Chama a Daniela, chama não sei quem, vamos reunir aí, vamos falar, vamos fazer. E aí, minha crise, eu falo assim, Deus, por favor, põe um dinheiro lá na conta, porque aí a minha fé vai ser melhor, eu vou ter uma fé muito maior, para falar, vamos pôr o púlpito, vamos comprar cadeira, o dinheiro está lá no banco, paga a cadeira, paga o púlpito, mas não tem. E aí fala, vamos comprar a bendita. E aí eu vou te falar, eu fico pedindo, Deus, por que não sobra? É um negócio assim, eu não sei porquê, mas eu estou numa questão de comer maná só. É cada dia. Para Deus dar assim um alívio do mês. Assim, para me ficar um mês assim, sem. Aí eu estava ouvindo essa palavra do Joseph Print, e eu achei uma coisa muito boa, vou te dar uma dica. Mas não vai ficar pesquisando lá não, hein? Deixa eu pregar para você, para assim, ser uma surpresa. Deixa eu ver se eu vou dar essa dica aqui. Depois você promete que você não vai ficar pesquisando. Ele fala do sabático. Ele fala que nós temos que descansar. Tem que ter um dia de descanso. E tem que ter um ano de descanso. Eu falei, não, agora eu vou descansar, vou ficar um ano descansando. E ele falou assim, quando você não descansa,
Quando você não descansa, você fica mais sensível para pecar. Quando você não descansa, o inimigo tem mais acesso a você, porque você não descansa. Eu falei, eu tenho que fazer esse negócio. Eu trabalho de segunda a domingo, segunda eu amo fazer isso. Mas eu acho que agora estou precisando descansar. Literalmente. Porque o nosso descanso é em Deus, é claro. Aleluia. Vamos continuar. Então, quando você passa pela crise, lembra da fé de Abraão. Romanos capítulo 4, verso 17, diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. A Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Deus que vivifica os mortos, chama à existência aquilo que não existe. No dia que Deus pediu a Abraão um filho, Deus pede o filho a Abraão, ele não hesitou. Deus falou com ele, eu fico pensando como é que foi esse negócio. Porque Deus tinha silenciado, há algum tempo não falava com Abraão. De repente Deus fala com Abraão e fala, ele pede o filho. Pensa, Jean, Deus pediu o seu filho. Ele não hesitou. Ele pega o filho e vai para o Monte Moriá, o Monte Gólgota, o Monte da Caveira. Ele acreditou que Deus vivifica os mortos. E Ele traz existência àquilo que não existe. Meu Deus, pensa nisso. Você não oferece, você não corta nem o dedo. Se Deus fala, corta o dedo. Fala, repete. Você oferecia seu filho. Abraão fez isso, sabe por quê? Não, é interessante que até naquele momento não tinha nenhuma experiência assim. Deus estava falando com Abraão e fala para ele, eu quero o seu filho. E o filho era fruto de um milagre. Você conhece a história, eu não vou entrar, mas ele era fruto de um milagre. Deus fala, me dá o seu filho. E ele fala, ok, vou te dar. Não hesitou, creu. Ele creu, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança, meu Deus do céu. Por isso que a Bíblia fala que Abraão é o pai da fé. Porque ele creu contra a esperança. E a Bíblia diz mais, diz que Abraão foi fortalecido na fé. Que jeito? Você sabe? Sabe ou não? Abraão fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Ele fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele tinha uma fé talvez assim meia fraca, ele falou, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. O louvor nessa hora fica mais difícil, mas ele falou, glória a Deus. Essa é a fé que nós recebemos de Deus, ou para Deus. Essa é a fé daqueles que recebem. É a fé daqueles que glorificam o Senhor. Abraão creu sem ver. Abraão creu em Deus, naquilo que Deus tinha dito. Deus tinha dito para ele, eu vou te dar um filho, que será o filho da promessa. É o filho do milagre. Quando Deus pede o filho, e não dá para mim falar isso hoje para você, mas acredita no que eu vou te falar em poucas palavras, que está na palavra de Deus. Essa foi a maneira, porque existe uma lei espiritual, existe uma lei no mundo do espírito, que Deus mesmo criou e Ele não viola ela. Então, para Deus agir na terra, Ele precisava ter uma porta, uma legalidade, para Ele pudesse agir. E foi Abraão que deu a legalidade para que Deus pudesse dar o seu filho. Quando Abraão dá o filho, ele estava falando para Deus, quero fazer uma aliança. Eu te dou o filho, e Deus falou assim, ok, eu também vou te dar o filho. Então, essa foi a porta para Jesus entrar, foi Abraão, por isso que ele fala que ele é o pai da fé. No outro momento eu te explico melhor isso, só creia por enquanto. Mas foi a maneira, foi essa fé que honrou a Deus. Mas tem outro tipo de fé, que é a fé de Tomé. A fé de Tomé. O Senhor caminhou, Tomé era um dos discípulos de Jesus, um dos 12. O Senhor caminhou com eles, e o Senhor falou que ia morrer, que 3 dias ele ia ficar morto, que ele ia ressuscitar. E
E isso aconteceu. Jesus ressuscita. Os discípulos estavam num lugar fechado, trancado, ali porque eles estavam sendo perseguidos, eles estavam trancados, e Jesus atravessa a parede e se manifesta no meio deles e fala: a paz seja contigo. Só que tinha uma coisa: Tomé não estava nessa reunião, perdeu a reunião. Aí as pessoas falaram para ele assim: você não sabe o que aconteceu na reunião de domingo? O que aconteceu? Jesus apareceu. Não pode perder o culto. Não vem por quê no culto? Por que faltou o culto, irmão? Eu sei, por causa da novela, né? Não, domingo não tem novela. Estava vendo, como é que chama lá, não é o Faustão, mas não, agora é o Luciano Huck. Estava vendo o Luciano Huck, né? O futebol. Estava vendo, pelo menos estava assistindo o Flamengo? Rapaz, tá mesmo, tá amarrado. Não veio no culto, o Senhor manifestou, Jesus estava no culto e você não estava. Aí quando os discípulos falaram para ele: Tomé, você não sabe o que aconteceu. Jesus manifestou, Jesus estava no culto. Sabe o que ele falou? Ele falou: não acredito. Como assim? Não acredito, eu só acredito se eu tocar, se eu ver, se eu pôr a mão nas suas feridas, eu acredito. Deus é maravilhoso. No outro culto, no outro domingo, Tomé não faltou agora dessa vez, não. Aí ele veio para o culto. O Senhor se manifesta de novo, atravessa a parede, e estava uma reunião com os discípulos. Jesus passou por todos os discípulos, foi até Tomé. E falou para ele: não acreditou, né, Tomé? Tá bom, toca. Aí sabe o que ele falou? Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Agora ele creu, agora ele converteu. E ele falou: não precisa nem tocar, desculpa. O Senhor falou: fica tranquilo. Eu acho extraordinário, sabe por quê? Até quando a gente não crê, até quando a nossa fé falha, a sua fé é deficiente, a sua fé falha. Pois é, Deus foi até Tomé e falou para ele: está tudo bem, Tomé, está tudo bem. A minha fé falha, a minha fé é deficiente, está tudo bem. Creia só, creia. Nunca mais ele quis ter essa fé. Aí João diz isso: olha, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo. João 20, capítulo 20, verso 24 e 25. Pois é, tem gente que precisa de ver para crer. Você tem que ver para crer? Mas a fé de Deus é crer sem ver. Muitas coisas eu não vi, mas eu creio. Eu não quero ter essa fé de Tomé. Eu queria muito ter essa fé de Abraão. Mas deixa eu te falar uma coisa: cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você pensa. Você sabe quem é o primeiro a ser testado? É o pastor. Verdade, quando eu falo assim, eu quero ter a fé de Abraão, certeza que Deus vai pôr em teste. Fala assim também comigo: eu quero ter a fé de Abraão. Tamo junto. Aleluia. Mas os testes sempre é para o crescimento. Deus não testa você para o mal. Quem testa você para o mal é o diabo. Todos os testes do diabo é para te levar à desgraça, para te levar à destruição. A fé, o teste de Deus é sempre para você ser abençoado. Quando Deus te testa, viu? Falou: você cresce em fé. Aí você fala: aleluia. Você sai do teste de fé abençoado. Então a Bíblia fala de 3 tipos de fé. A fé para a salvação, lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. O que não vem de vós? A fé ou a graça? Os dois. Está falando. Pela graça sois salvos mediante os dois. Nenhum vem de vós, mas foi dada. Aí ele continua: é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
Ela foi te dada. Foi me dada. No verso 1 diz assim, que Ele nos deu vida, de Efésios, né? Nos deu vida quando estávamos ainda mortos nos nossos delitos e pecados. O Senhor te deu vida, quando Ele te deu vida? Quando você estava o quê? Morto. O morto faz o quê? O morto pode crer? O morto pode falar, escolher? Estou lá fazendo o velório da tia Maria. Tia Maria, porque todo mundo tem uma Maria em casa aqui. Na família você tem uma Maria. Aí você está lá enterrando a tia Maria, aí você está chorando por ela. De repente ela levanta, ô Sérgio, por que você está me enterrando com essa roupa? Não, por favor, não gosto dessa cor. Troca para mim. Tá bom, tia, vou trocar. Morto faz isso? Por que não faz? Por que não faz? Ah, não, você não sabe? Não, vou te contar. Ah, não, você sabe, é porque você não quer falar. Porque está morto. Como que o morto vai a Deus? Algum morto nenhum vai a Deus, ninguém vai a Deus, você não pode ir a Deus, ninguém vai a Deus, ninguém pode ir a Deus, foi Ele que foi até você. Então a fé da salvação não foi você, foi o Senhor, Ele te escolheu, não sei porquê, não me pergunta, vai orar e Ele vai te mostrar por que Ele te salvou. Ele te deu vida quando você estava morto. Você não poderia ter crido para a salvação. O morto não pode ir a Deus. Deus é que dá a medida da salvação. Alguém pregou para você? E aquela palavra, pá, entrou no seu coração. Mudou, você teve revelação disso. Pode ser uma fé pequena, uma pequena chama. A fé para crer não é uma grande chama, é uma pequena fé. Ela vai ativar em você um fogo ainda maior. Mas o segundo tipo de fé é o dom da fé. O segundo tipo é o dom da fé. Paulo diz nas Escrituras que há diversos dons. Estava falando com alguns irmãos que os irmãos precisam de fluir nos dons. Mas a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, diz que Paulo diz que tem o dom da fé. O dom da fé. O que é o dom da fé? É um dom para cura? Não, o dom da fé é aquele que quando fala, desperta fé nas outras pessoas. Porque ele tem um dom. Um dom. Quando ele fala, ele desperta nas pessoas para eles crerem pelo milagre. Então, todo líder, todo homem de Deus, toda mulher de Deus precisa de orar por esse dom. Fala assim, em nome de Jesus, eu quero o dom da fé. Então, quando essa pessoa que tem um dom fala para as pessoas, desperta nas pessoas fé. E a terceira fé é para a vida cristã, para que eu possa viver a minha vida cristã. Tem a fé da salvação, tem o dom da fé e a fé para me viver a vida em Deus. Essa fé é que vai abrir as portas do reino de Deus para a minha vida. Eu vou acessar as promessas de Deus quando eu vou crescendo nessa fé que é para a vida com Deus. Então tem a fé para a salvação, a fé do dom e a fé para eu crescer nela, que é a fé que todo cristão precisa de ter. Essa é a fé do testemunho, quando a gente testemunha. Então, quando a gente testemunha, nós precisamos ter uma fé do testemunho, ao ponto das pessoas olhar para você e falar assim, o que aconteceu? Alguém foi lá no encontro e chegou lá, que não estava no encontro, foi lá para falar com alguém que estava no encontro. Virou para ele e falou assim, uai, pai, o que aconteceu com o senhor? O senhor está diferente. Então, essa é a fé para testemunho. É claro que nós temos que ter uma fé, tem que ter um caráter, tem que demonstrar um caráter, tem que ter uma boa conduta. Mas tem muita gente que não é crente, não é nada e tem caráter, tem conduta. Então, o que vai fazer diferença no seu testemunho de fé? Qual é a diferença do teu testemunho de fé? É quando a pessoa olha para ele e fala assim, porque não é porque você é bonzinho que você vai despertar para os outros, não. Nossa, como ele é bonzinho, hein? Nossa, não é isso que desperta. É quando eles olhar para você e falar assim, não, o que ele fez? O que aconteceu com ele? Olha como ele está sendo abençoado. Nossa, a família dele mudou.
O casamento dele mudou. A vida dele mudou, o comportamento dele mudou. Mudou tudo. Não mudou porque você se esforçou para isso. O que aconteceu? Você cresceu em fé. E aí nós somos transformados. É o testemunho da fé que vai levar as pessoas a Cristo. Nossa, o cara usava droga, agora não usa mais. O cara era um prostituto, não mais prostitui. O cara era mentiroso, agora não mente mais. O cara era malandro, agora não é mais. Então, o que vai atrair as pessoas não é o bom comportamento que vai atrair as pessoas. Ninguém vai buscar a Deus porque viu que você é bonzinho. Não. Eles vão buscar a Deus quando vê que na sua vida tem poder de Deus. Quando eles olhar para a sua vida e ver a graça de Deus. O que aconteceu? Tem graça, tem glória. E aí sim, aí eles vão ser impactados com a fé que você vive. Diga glória a Deus. Então, o que vai deixar as pessoas impactadas é o quanto que você crê. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. É a medida que você crê. Então, esse é o testemunho que vai abrir a porta do reino de Deus que você vai avançar. Talvez agora, para encerrar, talvez a pergunta agora seria assim. Eu acho que você deve ter essa pergunta. Como podemos receber a fé? De que jeito, pastor? Eu quero receber essa fé, eu quero crescer em fé. Então, Romanos 10, 17 diz que pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17 diz assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, como que essa fé vem? Ouvir a palavra. Quando eu ouço a palavra. Qual a palavra que vai gerar fé? A palavra de Cristo. A palavra do Evangelho. Então, é qualquer palavra? Não, qual a palavra? Qual a palavra que vai trazer fé? Falar o que de Cristo? Oh, Cristo é bonzinho, sabia? Tem uma história dele aí, ele morreu, não sei o quê. Tá. Não. A palavra é que Cristo te ama. Que o Evangelho é as boas novas, é a boa notícia. Que Ele te ama sem você merecer. Então é essa palavra que transforma. Você ouviu, seu coração estava perto, e essa palavra multiplicou a fé em seu coração e houve mudança. Aí as pessoas acham que vir o culto é uma coisa à toa. Mas é no culto que nós ouvimos a palavra. Quando você vem, a fé vem de que jeito? Ouvir a palavra de Deus. E aí você cresce em fé, você crê. Então comece a ouvir a palavra de Deus. Aí você fala assim, não pastor, mas eu ouço no rádio, ouço na TV, ouço no celular. Então eu estou ouvindo. Mas ouvir pessoalmente é outra história. É outra coisa. É muito diferente. Ok, ouvir é bênção, mas há uma unção diferente. A unção é multiplicada quando eu vejo, quando eu ouço presencial. É muito diferente. Então tem uma fé que é individual, que é quando eu ouço individual, posso ouvir em casa, posso ouvir, mas tem uma fé que é coletiva, tem uma unção que é coletiva. O Senhor Jesus diz o quê? Onde tiver 2 ou 3 conectados na internet, eu manifestarei? Não. Onde tiver 2 ou mais presente, eu abençoarei. Então, tem algo que Deus faz quando estamos juntos. Quando ouvimos o culto presencial é diferente. Porque aqui você senta, você foca. Você está me ouvindo, você está focado. Só não pode dormir. Agora com essas cadeiras aí, alguns irmãos estão falando de dormir aí. Estou de olho em você, tá? Diga glória a Deus. Segundo, orando em línguas. Judas, verso 20, que é só um capítulo, ele diz, vós, porém, amados, verso 20.
Vós, porém, amados, edificai a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Então, a segunda forma de recebermos, de crescermos na fé, é orando em línguas estranhas. Orando em língua. Judas diz que orar em línguas faz o quê? Edifica a vossa fé. Quando oramos em língua, a nossa mente fica infrutífera. Não vou falar disso hoje. Mas o Espírito ora de fato. Paulo diz que quando você ora em língua, de fato, o seu Espírito ora. Meu Deus. Não entendemos nada. Às vezes não. É o pastor Diego que estava falando que Deus estava te dando interpretação de línguas? É um dom, ok? Tem gente que tem um dom de interpretação de língua. E por último, o testemunho, o resultado da fé. Depois de vermos a manifestação, de termos buscado a Deus, a nossa fé cresce. Quando eu recebo de Deus, a fé desenvolve quando eu recebo algo de Deus. Nós crescemos quando recebemos algo de Deus. Qual é o nível da sua fé para receber algo em Deus? Quanto você pode receber em Deus? Quanto mais eu cresço em fé, mais coisas eu recebo em Deus. Mas cada vez que eu recebo uma fé, algo em Deus pela fé, é um exercício. Eu estou fazendo um exercício, eu estou recebendo, estou sendo fortalecido em Deus quando eu recebo. E aí eu exercito, e aí eu passo a crer em coisas maiores ainda. Então é assim que a fé funciona. Quanto mais eu recebo de Deus, quanto mais fé eu exerço, mais eu vou recebendo, mais eu vou crescendo, mais eu vou vivendo pela fé. Quem pode dizer glória a Deus? Amém. Eu quero orar então com você. Vamos ficar de pé, vamos cantar um cântico. Quero convidar você para você crescer em fé, exercitar a fé. A fé é um alicerce para a gente começar uma vida cristã. Então entenda que sem fé você não consegue receber nada de Deus. E você também não pode oferecer a Deus se não for pela fé. Os discípulos disseram para o Senhor, eles perceberam, os discípulos perceberam. Eles viram que eles precisavam de fé. E eles pediram isso para o Senhor. Senhor, acrescenta-nos fé, dá mais fé. E o Senhor disse para eles. E foi com relação ao perdão. Os discípulos estavam falando assim, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? O Senhor falou para ele, te digo 70 vezes 7, pelo mesmo pecado. Aí ele falou, não dou conta desse negócio não, Senhor. Aumenta a nossa fé. E o Senhor diz algo interessante para eles. O Senhor falou para eles, se a sua fé for como um grão de mostarda, não é nem do tamanho, é como. Se a sua fé for como um grão de mostarda, o que você faz com um grão de mostarda? Para ele frutificar, você planta, você semeia. Ele falou, se for como, se você plantar, ela vai produzir muitos frutos. E aí o Senhor falou para ele, como que você planta? Como que eu planto, Senhor? Como que eu planto? Os discípulos perguntaram para ele. Ele falou assim, dizendo, diga a esse monte, saia daqui, passa para acolá. A nossa fé cresce quando nós começamos a exercitar a nossa fé, dizendo, diga para a montanha do seu casamento sair, diga para a montanha das suas angústias sair, diga para a montanha da ansiedade, da depressão sair, diga para a falta de sonhos voltar a sonhar. Diga aquilo que você quer alcançar em Deus. Fala para todos os poderes do inferno, mentira, eu sou vencedor, eu sou amado, e as coisas de Deus vai acontecer na minha vida, não porque eu mereço, não porque eu sou bom, mas é porque Cristo é bom. Diga, receba a fé dizendo. Quero orar com você, amém?